E aí, boa noite. Estamos aqui com mais uma edição do nosso podcast Aristotélicos, o último. Aqui a gente conseguiu expandir a nossa massa encefálica em aproximadamente 30%. Esse aqui promete também pelo menos mais 30%. A gente vai basicamente sofrer um traumatismo craniano de dentro para fora, porque dessa vez a gente tem dois especialistas. No último a gente só tinha um. Temos agora dois especialistas aí da área da informação, programação, computaria e etc. E estamos aqui com o Jampa de novo. Esse podcast aqui eu vou ficar quieto, basicamente, porque não tenho muita coisa a acrescentar, mas estou marcando presença. Jampa, apresente-se, depois introduz aí o Johnny, que estava no último podcast. Esse podcast é quase que uma continuação do último, mas um tema um pouco separado, vai falar um pouco mais do macro da parada, né? E também com o Santiago. Então, E aí, rapaziada, hoje estamos aqui com o nosso caríssimo Johnny, nosso caríssimo membro oficial mais novo, saiu da caverna aí pra redpilar nossos ouvintes. Também estamos aqui com Santiago, nosso amigo aí que veio fazer uma collab com a gente hoje, que também é programador, também tem experiência na área, um homem, um verdadeiro garoto de programa. E é Essa basicamente piada é isso. mais velha que andar pra trás, né? Eu e o Igor, todo mundo já conhece, dispensa comentários. E vamos falar aí um pouquinho da parte histórica e focar mais na parte prática, né? A última aula foi teórica, hoje vai ser uma aula prática aqui para expandir a massa encefálica. Vamos colocar questões polêmicas na mesa aí, tipo, foi a Marinha dos Estados Unidos que inventou a internet. Nossa, o Bitcoin tem um backdoor que vai comer todo mundo. Não, a gente vai explicar isso aí e acompanhem. Boa noite. Fala aí, eu só queria dar boa noite pra ele. É isso aí, esse podcast vai ser praticamente uma ponte, né, pro último. Do último a gente ficou muito na teoria aí das criptos. Na prática, o nosso ouvinte aí não teve tanta informação. Às vezes ele queria criar uma carteira, né, mas ele ficou um pouco assim na dúvida. Também, se o nosso ouvinte aí tiver um computador com Windows aí, com programas craqueados aí, igual o nosso querido Jampa, ele não vai ter ali realmente uma segurança adequada para mexer com cripto, porque é o que eu falei no podcast passado, nos pontos positivos da cripto é o fator autocustódia. Você vai ter a custódia da sua cripto, mas isso também é um lado negativo, porque você vai ser responsável por proteger os seus ativos ali de um bando de abutre que vai tentar te roubar toda hora. Então, é realmente importante você priorizar essa parte da OPSEC, a segurança da operação ali, tanto na parte realmente da segurança quanto privacidade. Você não quer que as pessoas, como eu falei, a blockchain é pública, dependendo da blockchain também, tem a Monero, mas depois a gente pode falar mais um pouco da Monero, que é a blockchain privada. Sua carteira é pública ali, você não quer traçar esse paralelo aí, você não quer traçar essa conexão entre você e a sua carteira. E é isso, o Jampa vai dar uma introdução histórica aí da internet, como surgiu, também vai falar um pouco do Tor, que é uma solução aí para quem busca privacidade, não quer ficar ali na ClearNet, não quer ficar totalmente exposto. E depois a gente vai dar exemplos práticos aí de como você pode se proteger, quais são os melhores sistemas operacionais, os melhores navegadores, as melhores VPNs. E também a gente tem o Santiago, né, que entende da parte da inteligência artificial que está em alta aí.
Ele vai falar um pouco aí sobre o assunto, dar algumas dicas aí de como isso está relacionado aí, de modo geral. Mas então, Jampa, se você quiser começar aí com a intro histórica aí. Bem, vamos lá então, né? O básico, basicão que todo mundo sabe, é que www é uma criação americana, que internet é uma criação americana, mas como que isso surgiu, né? Basicamente, a internet começou como uma ferramenta militar, é, porque o governo percebeu o problema que é a centralização da informação. Não que ele queria que a informação descentralizada chegasse ao público, mas porque se alguém tacasse uma bomba na sede lá no Pentágono, acabava tudo. Então, é, basicamente, isso ocorreu no contexto da Guerra Fria, que o Igor aí adora estudar, né? Ele ama a Guerra Fria, é uma coisa impressionante. Mas a União Soviética fez o projeto Sputnik e, em oposição a isso, os Estados Unidos, em 1958, criaram a ARPA, né, que hoje é DARPA. Que o objetivo da DARPA, que, como o Johnny disse no último podcast, tem gente aí que diz que ela que criou o Bitcoin, a altura era dar uma superioridade tecnológica militar para os Estados Unidos, né? Então, mais para frente, 11 anos depois, 69, a ARPA criou a ARPANET, que era a primeira rede entre computadores, né? Que era descentralizada justamente para evitar um ataque nuclear no servidor principal ali e acabar com tudo. Depois, em 83, o governo americano fez a MILNET, que já começou a ir para o povo, né? Ser de uso civil. E nesses projetos todos aí, a Marinha dos Estados Unidos, uma compartimentação que chama Naval Research Lab, desenvolveu os protocolos de comunicação e segurança que seria usado nessas redes de computadores. Mas então surgiu em 83 o protocolo TCP/IP, que até hoje é a base de toda a comunicação feita na internet. Ou seja, a internet ela vai ter uma origem aí militar mesmo, né? Era o que os caras usavam ali para fazer a comunicação deles e depois que foi popularizando aí pro pessoal mesmo usar, né? Exatamente, a internet começou como um meio de informação militar e depois o governo foi disponibilizando ela para as universidades, né? Você pode ver aí tudo que é de internet começou em algum ambiente de universidade. O Facebook é o maior exemplo disso. Porque as universidades já estavam bem avançadas tecnologicamente, justamente porque o exército forneceu para elas. Então, a internet começou a ser usada ali no centro de pesquisa das universidades. Então, um afegão chamado Tim Berners-Lee criou o World Wide Web, o WWW, que eu não sei os termos técnicos exatos, mas acho que seria alguma coisa parecida ali com o front-end da internet, né? Que é o HTML e o HTTP. Mas eu não sou programador, então. Mas o www não é a internet em si, né? Só a interface. O âmago da internet, então, ainda era militar. Mas em 91, o www foi liberado pro mundo todo. E claro, né? A infraestrutura foi se modulando ali de militar para ser uma coisa mais global, mais pro afegão médio. Então, nos anos 90, a internet comercial já estava bem estabelecida ali, principalmente nos âmbitos universitário. E o governo financiou empresas como a Google, e mais para frente a Amazon e Facebook. Um exemplo, a Google recebeu no seu início fundos da DARPA e da NSA. E o Keyhole, que era um Google Earth protótipo ali, um Google Earth beta, digamos assim, foi comprado
pela Google, com, com fundos da CIA. Então, esse aí é o contexto do surgimento das Big Techs. É, Aí, como que a gente tem na internet mundial, controlada no mundo inteiro? Que é a grande coisa aí que os pessoal mais bolsonarista, teoria da conspiração, vai falar para falar contra Bitcoin e tal. Né, o esqueleto da internet, os backbones, que são os cabos oceânicos que estão debaixo do oceano, os data center, a maioria, e os satélites, tudo é controlado pelas Big Tech ou pelo governo, né? Mas sempre tem um dedo do governo ali, é um consórcio privado, alguma coisa com interesse militar, né? Não, exatamente isso. Mas ali nos anos 90, mesmo a internet ainda não tinha essa perseguição que as big techs fazem contra a privacidade da gente, né? Teve uma época, teve uma época que isso aumentou de maneira muito drástica, né? Depois, se você puder desenvolver sobre o atentado das Torres Gêmeas ali, 11 de setembro, que realmente a privacidade acabou pro cidadão aí que quer usar a internet. Claro. É, Mas antes de entrar no 11 de setembro, é bom dizer que essa questão de Big Tech querendo tomar poder é uma coisa antiga. E por que que é antiga? Porque elas têm essa relação direta com o governo, né? Os comunistas vão falar, é culpa do mundo capitalista, das Big Tech, não sei o quê. Mas as Big Tech só existem porque tem um governo financiando ela com dinheiro de trouxa. Inclusive, o Julian Assange fala dessa questão, né? De como que a internet surgiu na mão dos governos, principalmente do governo dos Estados Unidos. Enfim, já tinha projeto na década de 70, um que chamava Ekelon, não sei como que é a pronúncia disso, que era para interceptar dado marinho, né? Mas também para fim militar. E os primeiros servidores da internet estão aí até hoje sobre as mãos do governo americano. Aí, partindo mais pro futuro, em 2013, o Snowden, acho que todo mundo conhece, doxou ali o programa PRISM, que era um acesso direto que a NSA tinha aos servidores do Google, do Facebook, da Microsoft e da Apple. Tinha algumas ferramentas como a Score, que permitia mapear as atividades feitas nesses servidores. E o Snowden fala que a NSA tinha uma réplica da internet global dentro do data center dela. E que ali ela testava cenários de guerra e como que a guerra digital poderia ser usada para isso. Quem publicou isso na época, obviamente, foi o Snowden, em jornais que se dizem contra o sistema, tipo The Guardian, o Intercept e tal. Depois teve aquele escândalo do Facebook também, né? Que falaram que o Facebook manipulou as eleições, junto com a Cambridge Analytica. Bem, a questão da internet é basicamente isso, né? Todo mundo sabe que essa relação íntima entre governo e Big Tech está se aumentando cada vez mais, e a ideia dele é o sistema de crédito social chinês, isso não é teoria da conspiração, está sendo debatido na ONU nesse momento, né? E eles querem, através de internet centralizada, digamos assim, né? Que o que se oporia a isso, não sei lá como conjuga isso, o que faria oposição a essa internet estatal, digamos assim. Vocês podem falar mais sobre isso pra frente, mas na minha cabeça seria o P2P, né? Que é uma coisa que a gente tem que guardar, porque vai ser necessário em caso de guerra que eles cortar
Os servidores e tal, a gente ainda vai ter uma certa garantia ali. A não ser que eles tacam uma bomba. Como se fosse o Bitcoin mesmo, né? O Bitcoin é a tecnologia ali peer-to-peer. Você baixa o Node, com esse Node você se comunica com a rede ali, blockchain, né? É tudo peer-to-peer, não tem dependência de um bloco, um data center, não tem dependência da Amazon Web Service ali, do serviço na nuvem. É tudo em comunicação P2P, P2P. Isso que é o descentralização aí que a gente tem que focar. E isso entra direto na OPSEC, né? Que vocês vão falar melhor depois, mas só dando uma introdução, que é necessário falar disso antes de falar sobre o fim da segurança ali, principalmente depois do September 11, é que eu sou um pouco mais black pill nesse sentido, como eu conversei com o Johnny. Eu acho que não tem jeito hoje em dia, se eles quiserem te rastrear, eles te rastreiam. Mas o que a gente, assim, que tem opiniões 100% mainstreams, que a gente concorda com tudo que a mídia diz, e a gente tem que temer a perseguição dos fascistas, né, e bolsonaristas, que é quem vai perseguir a gente, a gente tem que evitar. A gente tem que ser mais um no meio da multidão, evitar ser diferente demais publicamente, né? Porque, como a gente diz, a gente vai dizer, né, tem backdoors aí nos processadores. Se o Johnny quiser falar um pouco mais sobre isso mais pra frente, isso é um tema que me interessa bastante, que eu nunca estudei tanto. Mas OPSEC é uma coisa que o governo usa, que o exército usa, tem a prática de segurança digital e se não pode destruí-los, junte-se a eles, né? Ah, mas agora sobre o 9/11, eu vou deixar ao lado, né, do ponto focal do meu argumento, se aquilo ali foi. Quem foi o causador daquilo ali? Isso é um assunto que não dá pra entrar. Esse daí seria um tema, esse daí seria um tema que merece um próprio podcast, né, cara? Ou até um documentário, que é muito um assunto polêmico aí. Polêmico demais. Se a gente fala. Dá pra destrinchar Se a bastante. gente falar disso, é um suicídio digital, porque você pode ver ali a Associação de Engenheiros e Arquitetos. Os caras têm financiamento, eles são gigantes, deve ter tipo 50 mil inscritos no canal do YouTube, ninguém conhece eles, né? Mesmo sendo a maior organização sobre o tema possível. Tem um documentário que chama 11, uma investigação dentro do 9/11, que acho que eu assuma, assim, sobre o tema, que os vídeos deles você só consegue encontrar no DuckDuckGo, né? Nem no Google, nem no YouTube você consegue. Você pesquisa lá no DuckDuckGo e te redireciona pro YouTube. Tem no YouTube, mas tem um Shadowban tão fodido que você não consegue achar pesquisando no YouTube. Só se for rolando a página, né? Tem assuntos que realmente no Google, você pesquisar no Google, não vai te retornar nada. Você tem que usar. Também é um tópico, né, que eu pretendo falar depois, junto com os navegadores, ferramentas de pesquisa. Se você usa o Google ali e você quer ter acesso a informações não mainstream, realmente não é a melhor opção. Existem ferramentas melhores, igual você falou do DuckDuckGo, entre outras, mas depois eu falo mais sobre isso. A questão mesmo a questão mesmo do 9/11 aí é como eles usaram isso de justificativa para aumentar essa perseguição ao cidadão, né? Eliminar totalmente a privacidade na internet. Como que eles usaram isso de justificativa? Então vamos lá. O 9/11 não mudou só a vida offline. Você pode ver que sua vida offline mudou completamente depois disso. Ninguém mais consegue tirar a cidadania americana, ninguém consegue entrar num avião em paz, é aquela chatice do cacete, né? Que é um monte de protocolo de segurança. O Oriente Médio virou pó depois disso. Tem muito, muito impacto global, assim. Você percebe até que a energia do mundo ficou meio estranha depois disso. Exatamente, você pode até traçar o mundo pré-9/11 e o mundo pós-9/11. São praticamente duas realidades aí totalmente diferentes. Exatamente, a energia é estranha, cara. Ficou tudo muito estranho. Mas, como eu tava dizendo, ele não mudou só a política externa dos Estados Unidos com
o Oriente Médio, não mudou só a aviação, que virou uma coisa chata pra cacete. Ele mudou toda a arquitetura jurídica americana, mudou toda a segurança digital, né? Expandiu. Agora os Estados Unidos tinha motivo para entrar no seu computador, né? Como se os Estados Unidos instaurasse um GLO ali, que nunca foi revogado, para fazer o que quiser na tal guerra contra o terror. Mas bem, todo mundo conhece a história, né? No dia lá, que nem é bom ficar falando essa data pro YouTube não pegar. Dois aviões ali supostamente dirigidos por homens ali da Al-Qaeda, atingiram as torres principais do World Trade Center e o Pentágono. Caíram 4 prédios, né? Caiu as 2 torres, as conhecidas Torres Gêmeas, o Pentágono e um terceiro prédio, que era o World Trade Center 7, que foi o único prédio na história da humanidade de aço que caiu por causa de fogo. Mas bem, é só mais uma coincidência. Imediatamente, tal qual, só um segundo, vou abrir a janela. Tal qual um certo evento aí que aconteceu há 5 anos atrás, que também é um evento que dá para separar a energia do mundo antes desse evento e a energia depois desse evento, né? Exatamente, cara. Exatamente. Foi um evento comparado aí ao das torres mesmo, que se você pode traçar ali o mundo pré e pós, né? Mudou completamente o panorama aí de como a sociedade funciona. Virou uma queda contínua, né? Cada vez pior. Sempre alguma organização globalista achando algum inimigo para atacar e falando a gente vai roubar a sua privacidade para te dar segurança, né? A escola austríaca ensina que no final das contas e os Founding Fathers ensinam que no final das contas, quando você troca privacidade por segurança, você fica sem nenhum dos dois. Eu acho que o pessoal troca privacidade por ser prático, né, cara? A pessoa quer muito mais praticidade ali do que privacidade. Você vai ver privacidade, por exemplo, a questão do sistema operacional. É muito melhor você usar o Linux do que o Windows. Mas o pessoal não quer largar a mão do Windows ali, porque é muito mais fácil. Você não tem que mexer com terminal, você não tem que mexer com comando. Então, eu acho que vai nessa questão da praticidade. O pessoal sacrifica muito a privacidade, no caso, por isso. Exato. Mas aí entrando no Patriot Act e a tal legislação da vigilância que teve no Ato Patriota. Um mês após os ataques, o governo aprovou o United States Patriot Act, que foi talvez o maior, entre aspas, marco da internet, fecha aspas, né? Foi um marco de vigilância legalizada. Também, entre muitas outras coisas, no Patriot Act foi aprovado monitorar biblioteca, monitorar bancos, universidade, enfim, tudo que tiver ali na internet, tipo o Google Arts ali, o Google Acadêmicos, o governo americano tem acesso por causa do Patriot Act. Também porque o Google é amigo deles, mas enfim. E também foi prerrogativa para expandir os programas secretos, tipo o PRISM, o NSA e o XK Core, que é o que eu falei antes. Depois de 2001, a NSA aumentou assim muito e tudo silenciosamente a rede de vigilância global. Tudo com a justificativa de combater o terror, de combater uma coisa que supostamente era um atentado aos Estados Unidos. Em 2013, novamente estando Snowden, ele revelou tudo que está por trás do Prism e do XK Core, que é monitorar em tempo real a atividade em qualquer IP. E também tem algo chamado Bundless Informant, que é um mapa global de coleta de metadado de todo mundo. E tudo isso foi baseado em quê? Foi baseado na guerra ao terror, no Patriot Act. Tirando isso, tem a questão psicológica, né? O trauma coletivo ali que todo mundo ficou
depois desse acontecimento, que fez todo mundo deixar isso passar, porque tava todo mundo em pânico. Eu lembro que até quando eu tava criança, assim, com meus 5 6 anos, só se falava em terrorismo, e tipo, isso tinha sido 10 12 anos depois do 11 de setembro, eu tô me doxando aqui, mas é, ali para 2011, 2010, todo mundo só falava de terrorismo, 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 terrorismo. Todo mundo achava que sempre alguém ia estar explodindo alguma coisa em algum lugar, né? É, e por causa disso, uma pessoa mais privada começou a ser vista com maus olhos. A privacidade começou a virar sinônimo de suspeita. Então, por causa desse terror público, desse terror generalizado, as pessoas começaram a aceitar câmera, tipo em São Paulo, tem 30 e não sei quantas mil câmeras lá vigiando todo mundo. Ter que escanear o corpo dela em todo lugar que ela vai entrar. Até usar AI, né, igual é na China, para detectar pré-crime, que era o que o Marçal queria fazer, que assim, é satanismo completo, pré-crime, não existe pré-crime, né? Por exemplo, tem o sistema da TSA, que também foi criado depois de 2001, é, e até hoje ele faz checagem invasiva em computador das pessoas sem mandato judicial, baseado nesse feeling aí, pós 2001. É, mas também esse acontecimento impulsionou o desenvolvimento de monitoramento automatizado, controle de backbone, né, que é o esqueleto da internet. As operadoras de telecom passou a ser obrigada a armazenar e compartilhar os seus dados com o governo. Então tudo que você pesquisa ali você tem que armazenar. Isso aí já puxa um gancho pro VPN também. E o TIA, né? Total Information Awareness, não sei falar em inglês, de 2002, buscava coletar tudo sobre todos, um sistema parecido com o sistema chinês, com o uso de AI, já em 2002, e reconhecimento facial, biometria facial. Depois, quem quiser pesquisar, um fun fact aí, o logo desse TIA era um olho em cima de uma pirâmide, vigiando o mundo. Literalmente 1984, como o Ricardo gosta, né? Mas isso não ficou só nos Estados Unidos, óbvio. A Alemanha, o Brasil, o Japão, tudo quanto é lugar, adaptou as próprias legislações para se alinhar ao Patriot Act, né? A essa suposta guerra contra o terror. Então, esse ato aí serviu como justificativa para retornar, militarizar cada vez mais a internet, não exatamente militarizar, mas centralizar a internet. Ainda que depois do 2001 praticamente nunca teve pouco ataque terrorista, mas mesmo assim, sem ter poucos depois disso aí, o terror continuou, como eu disse, até 2010, 2012, 2013, ainda tinha esse terror globalizado, essa propaganda. Aí sempre tem uma propaganda assim, depois de 2012, começou fome na África, e depois mudança climática, e depois pandemia. Sempre assim, sempre assim. É, mas enfim, em 2001, a vigilância governamental era contra o cidadão. E já nos nossos dias atuais, né, já puxando um gancho aí, ela é com esse cidadão. A própria pessoa entrega os dados dela. A pandemia, a fraudemia, consolidou isso. Todo mundo hoje em dia usa QR Code, todo mundo hoje em dia anda aí com Bluetooth ativado, anda em internet pública aleatória, toda hora fazendo telemetria. Então, esse medo do vírus foi um medo que sucedeu o medo da mudança climática, que sucedeu o medo da fome na África, sucedeu o medo do terror, que sucedeu o medo da bomba atômica. Então é o tal do Planet Circus, né?
Sempre estão tentando alguma coisa para entreter as pessoas. Ah, mas enfim, para concluir aqui, que eu já tô falando há um bom tempo, eu falei tanto assim por causa do 9/11 porque é algo extremamente importante para a gente entender a importância da segurança digital, né? Porque E que foi uma mudança de paradigma mesmo, totalmente, né? É o que eu falei antes, é um mundo pré e pós, igual da pandemia também, que também foi um exemplo. ele foi o dia dele, né? Foi o estopim para acabar a privacidade digital, né, no século XXI. Foi algo mesmo antes da explosão da internet, né? No Brasil as pessoas começaram a usar a internet mais depois de 2008, 2009, 2010. Mas em 2001 já tinha preparado isso para mostrar que o governo não se preocupa com o seu bem-estar. Ele permite uma coisa, e é aí que está um ponto, um dos principais pontos aqui do podcast. O governo permite essas coisas para te controlar, né? Então, se ele liberou uma tecnologia que ele já tinha 30 anos atrás, você acha que é pro seu bem? É claro que não. É para te controlar. Mas, enfim, depois do 9/11, a vigilância passou de ser uma exceção ali, pra pegar um cara suspeito, e virou uma coisa contínua. Todo mundo tá sendo vigilado e todo mundo tá achando isso bonito. As pessoas com esse medo começaram a aceitar, dar suas próprias informações, preencher um login ali de rede social com a vida inteira dela, entendeu? E o anonimato, que era para ser quase uma virtude moderna, quase uma virtude espiritual moderna, né? Ou seja, você não e não é uma coisa só para você, é uma coisa para sua família, para se você tiver esposa, filho, você ser anônimo é uma coisa para eles também. E ninguém tá nem aí, tá todo mundo. Não, assim, hoje em dia você ser anônimo, hoje em dia você quer, se você priorizar ali privacidade, o cara te acha um criminoso. Ele fala assim, porra, por que você quer privacidade, cara? Você tá fazendo coisa errada aí. Exato, Porra, privacidade é um direito natural da pessoa, cara. Porra, não interessa se ela tá fazendo coisa errada ou não. É um direito dela. O direito do governo não espiar ali as atividades dela. exato, uma coisa que era para ser quase uma virtude, tipo, nossa, esse cara tá impedindo que o governo rastreie a família dele. Caraca, esse cara é foda. Virou tipo, nossa, você é traficante, por que que você usa Thor? Mas enfim, para quem quiser ver melhor sobre as influências aí do 9/11, eu recomendo ler os escritos do Snowden, do Greenwald também, que é esse cara que tá na mídia aí por causa do Xandão, e ler os documentos oficial do Patriot Act. O The Guardian, o Intercept também tem vários dossiês sobre isso aí. E também tem alguns documentos públicos e pouca coisa, porque eles só revelam os crimes que eles cometeram 100 anos depois. Mas tem alguma coisa aí sobre a DARPA, até documento oficial, também compensa dar uma olhada. E é isso aí. Qualquer coisa, olha os documentos da NSA, da CIA. Tem muito documento aí que o Trump promete liberar, né? Então veremos nos próximos capítulos. Mas tem muito crime aí cometido pela CIA, pela NSA, pela TSA, pela DARPA, é muita coisa. Mas, Johnny, se quiser continuar aí, voltar para a parte útil do podcast, porque o cara aqui hiper focado em história e ficou 20 minutos falando aí. Então, o Jean deu uma explicação excelente aí da parte histórica, né? Como chegou a esse ponto aí de praticamente não existir mais privacidade na internet. Tá todo mundo ali, o governo te vigiando. Eu vou tentar dar algumas soluções práticas, né? Que você, ouvinte aí, pode aplicar para tentar preservar um pouco a privacidade. Como o Jean falou, mesmo que você tente, pode ser um golpe, né? Você realmente nunca vai ter essa 100% privacidade mesmo, é muito difícil. Mas mesmo assim não é motivo para você, já que eu não vou ter privacidade 100% ali garantida mesmo, eu vou usar aqui o que todo mundo usa mesmo, eu não tô nem aí.
não é assim que funciona também. Ah, então, minha saga aí por busca de privacidade, ela começa quando eu fiquei bem interessado aí na Darknet, né? Eu comecei a frequentar alguns fóruns aí da Darknet, a fins de estudo mesmo, não que eu estava comprando droga, queria vender droga, não. A fins de estudo mesmo, para entender ele como funciona, como é que os caras fazem para manter a privacidade mesmo, porque eu acho assim, se você quer aprender a ter privacidade na internet, você tem que aprender com os mestres, né? Esses caras são os mestres aí da privacidade, os caras que administram o mercado aí mercados da Darknet. E lá eles têm a chamada Bíblia da Darknet, né? Realmente como se fosse uma Bíblia, tem os mandamentos lá. Eles explicam direitinho qual sistema operacional você deve usar, qual navegador você deve usar, boas práticas para navegar na internet. Enfim, começando aí com a base, né? O sistema operacional. Eu creio que todo mundo deve usar o Windows ou o Mac OS aí, se você gosta de iMac, né? Dos produtos da Apple. Ambos aí são reconhecidos por realmente não respeitar a privacidade do usuário. Eles realmente metem ali, é como se fosse um spyware. Realmente um spyware, eles têm vários. Eles têm, tem vários mecanismos ali que espiam o usuário mesmo. O código do sistema operacional também não é aberto, você não pode ir lá auditar o código do sistema operacional, ver o que faz ali, como é que está interagindo com o sistema operacional, o usuário não tem acesso a isso. Então também acaba sendo não só uma ameaça para a privacidade, mas como segurança também. O Windows, além de ser usado em massa, você vai ter um malware, os engenheiros de malware, os caras que fazem os vírus mesmo, eles sempre vão ter esse target aí para o Windows mesmo, porque é o que a população geral usa. É muito mais fácil de você mandar um malware ali e comprometer o computador do cara, porque o sistema ali de administração, para você subir a administração, para você ter controle, é muito fácil. Não é igual o Linux. Então, o Windows realmente ali é terrível se você preza por segurança e privacidade. Eu realmente recomendo o Linux, porque o Linux ele é 100% ali open source, né? Você consegue verificar o código dele direitinho, ver se não tem nada suspeito ali. O Linux também é usado por uma parcela menor da população, então o mercado de malware não vai ser tão grande, menos chance os engenheiros de malware não fazem tanto vírus que, que vai que vão priorizar o Linux, eles sempre vão priorizar o Windows. Então, realmente, o Linux ele vai ser a melhor escolha para se você prioriza segurança e privacidade. Queria fazer um adendo aqui. Eu. Bom, eu sou. Pra quem não conhece o Santiago, eu sou engenheiro de software há uns 3 anos. Eu uso bastante Linux, eu uso Linux desde criança. E só pra falar uma coisa pra acrescentar, né, o que tá sendo dito, o melhor vírus de Linux é o bom senso. Por quê? Porque o Linux não tem tanto malware, porque você não roda executáveis como o Windows, você roda um .exe lá e lascou, né? Ou um .msi, que são aquelas extensões de arquivos lá. Só que no Linux, às vezes você sofre com alguns programas que, mesmo sendo open source, alguém injetou alguma coisa e tudo mais. Então você tem que sempre ter bom senso, né? O open source é muito bom, porque o pessoal consegue conferir e se alguém fez uma contribuição ruim, dar um rollback, né? Ou seja, retornar a versão. E assim, quando você usa Linux, é ideal que você geralmente não use pirataria. Pirataria é bom, ajuda, facilita bastante muita coisa, especialmente no Windows, né? Vamos dizer assim, eu detesto essa palavra, mas democratiza, né?
algumas coisas para todos, alguns recursos para todos. Mas no Linux, quando você está usando Linux, você geralmente preza pelo que é free e open source, né? Não free de grátis, mas free de livre, né? Software livre. E você tem opções para softwares que são proprietários, ou seja, são de empresas grandes, como por exemplo o Word da Microsoft, né? Você tem no Linux, você tem, por exemplo, o LibreOffice, o BR Office, né? E é uma opção bem honesta, é uma opção que funciona muito bem, né? Então, para que você vai piratear o Word se você tem o LibreOffice também, que é uma opção confiável, boa, de graça de fato, mas é livre também, né? Open source e tudo mais. Então é bom senso, né? Porque às vezes você quer piratear alguma coisa, algum produto, alguma coisa assim, e isso te expõe a ataques, especialmente a ransomware, né? Que é o que criptografa todos os arquivos do seu computador, né? Ou a backdoor, botnet, esse tipo de coisa. Mas é mais isso mesmo. O Santiago falou a questão do bom senso aí, que vai ser o rei, né? Não adianta você usar só o Linux ali e não ter bom senso nenhum. Claro que o Linux vai te dar uma proteção maior que o Windows, mas você tem que ter esse bom senso também de não sair baixando qualquer coisa. Ir lá no GitHub, baixar um script sem olhar o código-fonte, você não vai fazer isso. Mas enfim, fica a questão aí do sistema operacional. Se você tende a priorizar privacidade, segurança, a questão do open source aí, você ter acesso ao código, você não vai estar executando um programa ali que o código é fechado, você sempre vai ter essa transparência, dar prioridade ao Linux. Eu pessoalmente uso o Fedora Linux, existem várias distribuições aí. Qual que você usou, Santiago? Eu estou falando aqui nesse podcast diretamente de um Fedora também. Fedora aí, Fellow Fedora. Eu tenho. Então, eu tenho várias máquinas aqui. Eu tenho um Mac, eu tenho um Windows, né? O Windows estou usando o Windows porque eu estou largando esse Windows. De um Windows 11, que eu rodei o script, né? Para ele desabilitar aquele Copilot, esse tipo de coisa, desabilitar a telemetria. Não garante que você não vai ser monitorado, porque é software proprietário, você não tem acesso. Mas, tipo assim, as coisas mais óbvias ele vai tirando, né? Pra quem sabe o script aí, quem conhece o script, que usa o Windows, é o Win11 debloat, né? Tem o código fonte lá no É, GitHub, né? o Que é o Windows repositório tem os debloats, né? São soluções aí, são scripts que os usuários fazem para que eles tiram ali telemetria, né? Tiram Sim, tem o Tron também, o Tron, que é o Tron Script, que ele é mais para remoção de malware, esse tipo de coisa, né, para recuperação de PC assim. Mas ele também desabilita telemetria, esse tipo de coisa. Depende de como você configura o Tron, né? O Tron também está disponível no GitHub para quem quiser olhar e quiser rodar sob sua conta e risco, né? Porque esses scripts não, às vezes pode desconfigurar alguma coisa e tudo mais. Então quem for usar, use com cuidado, né? Consciência. Mas é isso. E eu também rodo Linux. Já rodei várias distribuições de Linux, né? Desde o antigo Mandrake, o Mandriva, que era o que foi da parceria do Linux Mandrake com a Conectiva, que era uma distribuição Linux brasileira. Kurumin, esses bem antigão, esse até os de hoje, né? Ubuntu, Debian, Fedora, Arch, Linux. o pessoal que está fazendo essa transição aí do Windows para o Linux, geralmente pega o Ubuntu, né? Ou o Linux Mint, que são os mais compatíveis ali para quem está começando. São mais simples de Então, para entender. quem está começando aí, eu recomendo pesquisar vídeos sobre como instalar aí o Ubuntu ou Linux Mint. Aí, se for gostando ali, você vai explorando mais distribuições para ver a da sua preferência. Mas, enfim, a questão do sistema operacional, como a gente falou,
vai entrar a questão do VPN também, a questão do IP. Quando você acessa a internet, seu IP é público. Não só a internet, o seu provedor de internet também, ele tem acesso, logicamente vai ter acesso ao seu IP, porque ele está provendo ali a internet para você. Ele também vai ter acesso ao site que você visita. Então, se você está visitando aí um site que você considera as paradas erradas aí, erradas entre aspas, né? Saiba que o provedor, seu provedor já, a internet tem acesso, ele consegue ver o site que você está acessando. A única maneira de bloquear que ele não veja esse fluxo, né? Esse fluxo de site que você acessa, realmente ou usando VPN ou Tor. O que é o Tor? O Tor, ele é um sistema ali peer-to-peer, voltando no Bitcoin, né? Totalmente descentralizado ali. Ele vai randomizar seu IP e não vai deixar que o seu IP real fique exposto na internet. Mas o problema do Tor é que os IPs dele geralmente tem a questão da blacklist, né? Você não consegue surfar na ClearNet aí com o Tor direito, porque muitos sites vão bloquear ele. Então, muita gente dá preferência aí para o VPN. O VPN, o VPN é complicado, porque algumas empresas, elas mantêm o log. O que é o log? Ela vai ter ali vai ter o seu IP real no log da empresa, então se a polícia, o Estado ali quiser ter acesso a essa informação, eles podem ameaçar ali a empresa e essa empresa ela vai fornecer os dados ali. Então você tem que pegar uma empresa que realmente não mantenha log. Eu vou pedir para o Jean para linkar um site aqui que é o kycnot.me, que lá ele lista vários serviços de VPN que realmente são de empresas que não mantêm o log de IP, que são empresas que você pode usar ali de maneira mais tranquila. Eu, pessoalmente, uso a Mulvad. A Mulvad é muito boa porque é uma empresa sueca, a legislação deles lá é mais tranquila em relação a isso. E, se eu não me engano, também teve o exemplo que parece que raidaram os servers deles lá para tentar procurar informação de um criminoso lá que a polícia estava atrás. E eles realmente não acharam nenhum log, porque eles chegaram lá e saíram de mão vazia, porque eles realmente eles não guardam esse log de usuário. Então é bem importante você escolher bem qual empresa de VPN que você vai usar. Ah, a questão do navegador também, que é importante. Se você prioriza a privacidade, você não vai usar um Google Chrome da vida, porque o próprio nome já diz, o Google Chrome é baseado no Chromium, né? A versão bare bones dele ali, a versão esqueleto, é o Chromium, aí o Google vai lá e faz o próprio navegador deles. Claramente vai ser um desastre ali para privacidade, não tanto segurança, assim, navegadores em si para segurança eles são até ok, porque é um ambiente isolado ali, mas para privacidade mesmo, eles são um terror. Você não vai ter uma privacidade ideal com os navegadores mainstream, hein? Navegadores que eu posso recomendar para privacidade são o LibreWolf, que é um fork do Firefox, que fora da caixa ali ele já vem com as melhores opções de privacidade. Brave também, Brave Browser também é muito bom, questão de privacidade e tal. Esses navegadores eles são muito bons em si por causa do fingerprinting. O fingerprinting são especificações técnicas ali, não só técnicas como comportamentais, que mantém o perfil de usuário. Ou seja, se você
vê ali muito vídeo sobre um conteúdo, você navega na internet de uma forma repetida, né? Acaba traçando esse perfil do indivíduo. Esses navegadores eles ajudam a randomizar questão de tamanho da tela, questão de user agent. Toda vez que você acessa um website, tem ali o user agent que não muda. Então, eles realmente são muito bons na questão da randomização. Eles aliam ali com VPN nisso. O que eu posso mais falar? Santiago, você tem algum adendo aí a fazer sobre, sobre a questão de navegadores? Você tem algum preferido que você usa? Cara, assim, é, navegador não tem muito pra onde fugir, porque, bom, tem o Tor, né, que ele é... O Tor é um fork, né, baseado no Firefox. O Firefox se perdeu no personagem, né, o Firefox oficial, porque antes eles se propunham essa questão de privacidade, e hoje eles mudaram os termos e vendem suas informações para IA, né? Você recomendou muito bem o LibreWolf, eu gosto de usar o LibreWolf também. Tem agora também outra opção que é o Zen, o Zen Browser, que também é baseado no Firefox e ele é bem, quem já viu o Arc Browser é bem parecido com o Arc, né? E o Arc é baseado no Chromium. O Arc inclusive vai ser descontinuado, mas o Zen ele pelo que ele se propõe, ele é voltado também para privacidade, né? Ele tem interface mais bonitinha e tudo mais. O LibreWolf ele tem aquela cara mesmo de Firefox mais comum, né? O O, LibreWolf vai ser praticamente o fork do Firefox, mas sem o spyware, né? é, o- Sem removido ele todo. pelaram ele do Spyware, né? Já de navegadores assim, baseado em Chrome, eu acho que o Brave, se não me engano, o Brave é baseado em Chrome também. Então, o Brave. O Brave é aquela É, coisa. É o padrão, né? Quem gosta de sempre privacidade, né? o Brave é o seguinte: você poderia usar em teoria o Chromium, eles chamam de Ungoogled Chromium, que é o Chromium sem o Google. Só que a questão é que manutenção dele ele é pela comunidade mesmo, então você tem que confiar ali na comunidade non-profit, né? Eles não estão ali pelo dinheiro, você tem que confiar ali que eles vão fazer a manutenção certinha e tal. Acaba sendo um pouco não tão seguro, igual o Brave, porque o Brave o pessoal é pago ali realmente para desenvolver ele. Então sempre vai ter atualização certinha ali, questão de zero day. Não vai ter tanta vulnerabilidade assim, igual o Chromium Bare Bones mesmo. Se você prefere o Chromium. Isso até depende. Só pra. Até falando do Arc Browser, o Arc Browser teve esses tempos. O Arc Browser é de uma empresa, né? Da The Browser Company. Eles tiveram uma falha de. Eu não lembro do que foi exatamente, não sei se foi coisa de no pointer ou coisa do tipo. Eu só sei que deu BO pra eles e eles tiveram que corrigir. Era praticamente uma falha zero day. Mas, assim, confiar na comunidade às vezes é complicado, porque às vezes talvez as coisas não venham na velocidade esperada, mas bom, eu tendo mais a confiar neles que estão fazendo coisa em código aberto do que em O código Chromium fechado. não é melhor por Sim, sim. ser código aberto, não? Sim, tem a questão, mas o Brave também é aberto. Mas a questão que eu falei é que o Chromium realmente a manutenção dele ali é pela comunidade mesmo. Pode ter esse atraso aí caso detecte uma vulnerabilidade, pode ter uma demora aí para eles fazerem esse update. Aí nesse meio tempo você está com seu navegador exposto aí totalmente, enquanto no Chromium ali, no Chrome não, no Brave, eles já são muito mais rápido, né? A atualização. Eles realmente são pagos ali para trabalhar no navegador. Mas o navegador também é open source, você pode ir lá no GitHub do Brave, o código dele é todo aberto ali. É realmente uma. Se você prefere navegadores Chrome ao invés do Gecko, né? O Firefox é baseado no Gecko.
Se você prefere o Chromium ali, é estilo Google Chrome mesmo, você está vindo do Google Chrome, o Brave realmente é o melhor ali, porque ele vai ter essas funções aí que não vão. Randomização de fingerprint, vai tirar esse spyware que os navegadores mainstream têm. O criador do Brave não é o cara que criou o JavaScript e ajudou a criar o Firefox também? Sim, o criador do Brave é o Brandon, né? Brandon H. Ele criou o JavaScript, ele também criou o Firefox, só que teve a controvérsia, uma controvérsia que quando ele era o CEO do Firefox, teve a questão lá, tava tendo a questão do negócio do casamento gay, que ele falou que era contra o casamento gay, e começaram a cancelar ele na época, ele teve que resignar do posto de CEO do Firefox, e daí que ele criou o Brave, né? O Brave veio depois do Firefox aí, depois que ele saiu da empresa, justamente por conta dele ser cancelado. Brave é o sucessor moral do Firefox, né? Exatamente, se você for ver o Firefox, a agenda dos caras ali, os caras totalmente esquerdista mesmo, apoia ali coisa LGBT, apoia toda essa pauta mesmo, esquerdista adora. Eu tô usando o Windows aqui, na minha barra de tarefa tá aqui. Orgulho LGBT, uma bandeira LGBT na barra de tarefas. É, esse daí também é um dos problemas, né? Eles não só são terríveis aí para privacidade, mas também eles forçam totalmente a pauta deles aí nos usuários. Ô João Paulo, roda aí depois o Windows Debloat, que ele some com esse negócio aí na barra de tarefa. Fica com. Ele não fica Vou mais não com essas rodar. coisas sugerindo. Agora, o que você poderia falar aí sobre os backdoors que tem aí nos processadores? Ou em tudo? A questão, depois que você falou aí questão do 11 de setembro, aí, do atentado das Torres Gêmeas, toda máquina, todo notebook, todo computador, todo celular, o processador deles vai ter um backdoor que o governo americano realmente instruiu ali a empresas como a Intel, a AMD, a botar esse backdoor. E realmente não tem jeito ali de fugir. A única maneira de fugir disso é instalando o Library Boot, o Core Boot no seu notebook ou no seu computador, que é uma alternativa ali da BIOS nativa. Esse Library Boot, esse Core Boot, eles desativam, né, as propriedades ali do backdoor da CPU. Mas isso é para quem realmente tá bitolado ali no assunto mesmo, que é o máximo de privacidade possível. Na Dark Web, eles recomendam, né, o pessoal comprar um ThinkPad do modelo antigo e com o Library Boot e o Core Boot instalado. Depois eu passo até o link para o Jampo aqui das lojas que vendem. Aqui no Brasil, acho que não vende. Você tem que fazer a troca manual mesmo, mas em algumas lojas lá na gringa já vendem o laptop personalizado aí com Library Boot ou com Core Boot, já com já neutralizando aí o backdoor que a Intel, que a AMD põe. Mas é isso, cara. É realmente assustador aí, porque você vê que a violação de privacidade é mais profunda do que uma pessoa pode pensar normalmente. Ela acha que se limita ali no software, mas também não. No hardware também a gente vai ter essa violação aí da privacidade. Agora, já para ir entrando em questões de tecnologias ocultas, AIs, esse tipo de coisa. Mas antes, falar um pouco. A gente já falou sobre isso no último podcast, né? Mas mais na parte teórica que foi dita. Se puder falar sobre peer-to-peer,
Tor, esse tipo de coisa, esse tipo de rede descentralizada, né? Como que o cara realmente pode usar ali, se é melhor ele ficar no VPN mesmo, e como que funciona a tecnologia em si. Foi o que eu falei, o Tor, muitas das vezes ele vai ser mais útil para o cara que realmente quer surfar ali na Dark Web, né? Porque é um browser ali feito, é uma tecnologia feita especificamente para isso. Não vai se dar bem tanto com a ClearNet, né? Com a Surface. A Surface é melhor você realmente usar o VPN, senão você não vai conseguir acessar praticamente nenhum site. Tem a questão do JavaScript também, que o JavaScript ele também consegue capturar seu IP aí. Então, se você quer o máximo de segurança, você precisa desativar. É recomendado que você desative o JavaScript, que vai fazer, vai fazer os sites completamente inutilizáveis. Ahn, mas o recomendável mesmo é usar o Tor, né? A tecnologia ali peer-to-peer é uma coisa descentralizada mesmo, não é igual o VPN. O VPN tem a questão do servidor. Você tem que confiar na empresa a empresa que está provendo serviço para você, que ela realmente não vai manter ali o log, né? Ela não vai guardar o IP do usuário. Mas, em teoria, o Tor ele é infinitamente melhor. Só vai ter essa questão mesmo da usabilidade. Sempre dá preferências para serviço peer-to-peer. Bitcoin, criptomoedas em geral vão ser esse sistema peer-to-peer, não vai ter um servidor, não vai ter blockchain, não vai estar numa nuvem ali do Amazon Web Service. Você baixa um node e com esses nodes vai ter a tecnologia peer-to-peer que você também se comunica ali, várias pessoas usando a rede. É sempre a alternativa mais descentralizada, a alternativa mais segura. Ah, e é isso, basicamente. Você acha que peer-to-peer é o futuro? Cara, eu não acho que seja o futuro em máxima adoção, porque o cidadão médio sempre vai preferir praticidade, e o peer-to-peer muitas vezes é o oposto da praticidade. É o que eu falei no começo do podcast, a pessoa sempre vai sacrificar a privacidade e segurança por praticidade. Igual o caso do Pix mesmo, né? O Pix, aí a pessoa está sacrificando totalmente a privacidade dela, de não usar o dinheiro físico, movimentar ele totalmente para o digital. O Estado vai ter um controle muito maior ali, mas é mais prático, então a pessoa vai preferir aquele método mesmo, né? Então o futuro pode ser o futuro da dissidência, do pessoal que realmente quer fazer essa resistência aí contra as tecnologias mainstream, mas futuro, de maneira geral, eu acredito que não. Eu acredito que it's over, acabou-se nesse quesito mesmo. O seu navegador tem um conjunto ali de tamanho da tela, a configuração dele, seus hábitos na internet, tudo isso vai gerar um fingerprint, né? É um seu identificador. Você vai ter ali um conjunto de fatores que vai te individualizar, que vai ser mais fácil de te rastrear. E com esses navegadores alternativos, não mainstream, muitas vezes nele tem embutido o randomizador de fingerprint. Ou seja, toda vez ali ele randomiza um pixel ali, randomiza algumas configurações, aí você realmente não vai ter essa individualidade da questão do fingerprint. Por isso que eu recomendei navegadores como o Brave, como o LibreWolf. Eles nativamente ali, fora da caixa, já te oferecem
essa, essa forma de mitigar o fingerprint. Também falando agora, fazendo uma ponte com o último podcast, também você citou o Pix aí. Como que a pessoa pode ter privacidade no mundo monetário, né? A gente, para quem quiser ver, a gente já fez um podcast longo falando um pouco sobre isso. Quem quiser ir assistir o último. Mas para quem caiu de paraquedas, dá uma pincelada aí sobre Tornado Cash, Zcash, esse tipo de tecnologia aí para aprimorar, né, a privacidade online, usar o peer-to-peer, tudo mais, na questão do dinheiro digital. Então, a cripto, foi o que eu falei no podcast passado, a cripto, a blockchain dela, ela não é tão boa em si para privacidade, mas tem maneiras de resolver isso. A blockchain dela em si é pública, né? É uma coisa totalmente transparente, todo mundo tem, a pessoa pode ver a carteira. Por isso que também encaixa nesse podcast, você não quer associar seu IP com a sua carteira, você quer fazer essa distinção clara aí. Mas existem várias maneiras de você obter privacidade na cripto. Você pode usar a Monero em si, que já fora da caixa aí ela já vem com essa questão da privacidade, a blockchain totalmente privada. Você não vai ter acesso à carteira de ninguém, você não vai ter acesso às transações que a pessoa faz. Na Ethereum existem os contratos inteligentes estilo Tornado Cash, que são basicamente mixers ali. Você mistura os seus Ethereums com outros Ethereums e fazendo eles ficarem anônimos ali. Você tira para outra carteira, ninguém sabe de onde veio o Ethereum que, que fez essa você consegue transferir o Ethereum ali com o Tornado Cash como se fosse uma ponte, você põe no endereço, sai no outro, não vai ter essa ligação entre endereços. Não só o Tornado Cash, existem vários outros contratos que permitem a privacidade, como a Railgun. Não só, se não me engano, existem mais privacy pools. No Bitcoin existem os mixers também, né, que você tem ali na Wasabi Wallet, que eu creio que seja o mais popular. Mas é isso, né? Em cripto, geralmente, por mais que as blockchains sejam públicas, você vai ter maneiras de mitigar, de conseguir esse aspecto da privacidade. Não é uma coisa que, não tem jeito de resolver. Ou você realmente pode usar a Monero ali, se você quiser o máximo possível de privacidade. Usa a Monero, que é o que eles fazem mesmo na Dark Web, por exemplo. O cara que vende, compra droga, ele só usa Monero mesmo, porque é 100% privado ali. Não vai, a pessoa não vai ter acesso nenhum às transações, à carteira. E é isso. Eu queria ver eu queria ver o ponto de vista do Santiago, que ele que entende mais sobre inteligência artificial. Qual que é o papel da inteligência artificial se ela realmente é uma ameaça aí, ou se ela pode ser benéfica para a questão da OPSEC. Eu queria saber a opinião dele sobre o assunto. Então, cara, a IA, ela é uma faca de dois gumes, né? Porque assim, hoje em dia o pessoal usa a IA, tem até um termo, né, em inglês, né? Que é AI slop, né? Tipo, é slop puro,
O pessoal que é. Hoje tudo você vê vários anúncios feitos com imagem de IA, texto de IA, que é uma porcaria, né? Convenhamos, tipo, tira a criatividade, é um negócio assim que você vê que é artificial, que é manjado, né? As pessoas só pensam em IA como se fosse LLM, né? Então, cara, a IA é uma grande. É uma ferramenta que ela pode ser tanto boa quanto ruim, como qualquer ferramenta assim no geral. Só que tem algumas coisas, né? Primeiro de tudo, a gente falando sobre privacidade aqui, sobre segurança, cara, a IA, essas IAs de empresas grandes como OpenAI, Meta, né, que é do Facebook, Instagram e afins, todas essas são Gemini, né? Todas essas são alimentadas com um volume de dados tão grande, cara, mas tão grande. E tem dados seus lá dentro, basicamente, né? Tipo, ela não pode não dizer quem é você, tipo assim, esse tipo de coisa, mas usaram dados seus pra alimentar aquilo dali, né? Aquele monstro, né? ChatGPT, o Meta AI, esse tipo de coisa, né? Todos esses aí são alimentados com diversos dados, até de coisas open source, né? Como por exemplo, e de pirataria que a gente chama também. Por exemplo, quem conhece o Anas Archive aí, Zelib, que são sites que disponibilizam livros gratuitamente, né? Pô, a Meta usou isso a rodo, cara. Usou pra caramba, quase pra treinar as IAs, né? Deles. A OpenAI usou um monte de dados, tipo assim, de maneira ilegal. Né? Anos atrás teve um sujeito, eu não lembro quem ele, eu não lembro o nome dele, mas que foi condenado porque ele pegou alguns dados de outro site sem permissão e eu e aí, cara, teve uma briga do caramba, processo judicial, ele só simplesmente se churrascou, né? E hoje a Meta faz isso, com a OpenAI faz isso também, e ninguém sai punido, né? Todo mundo vende agora IA como se fosse a revolução da internet. Mas, tipo assim, tem que se tomar cuidado. Quando você for usar IAs, você só consegue garantir que. É até uma coerção, né? Garantir que elas não vão usar os seus dados assim quando você comprar alguma licença Pro e Premium, né? Porque o ChatGPT, por exemplo, normalmente ele usa o que você manda como modo de treinamento. Se você tem uma opção nas configurações até de você não deixar isso, né? Mas não garante, né? Nem comprar garante a licença, mas bom, a gente pensa que tipo, a decência de eles não usarem seus dados mesmo quando você pagou a licença e eles botaram lá nos termos é uma coisa, né? Por isso que muita gente recomenda que você rode um modelo de inteligência artificial, no caso um LLM aqui, que LLM, nem toda IA é uma LLM, né? É bom fazer essa distinção, né? LLM é Large Language Model, né? Que basicamente é um banco de dados glorificado. Por quê? Porque ele é um banco de dados que você pesquisa com linguagem natural, ou seja, linguagem que a gente fala, né? Linguagem humana, né? Linguagem, o idioma, né? Comum, não com uma linguagem de programação, como o SQL, por exemplo, né? Que é uma linguagem de consultas, né? Então, o grande ponto é que as IAs, as empresas que estão por trás das IAs, elas usam vários dados sem permissão e elas pegam os dados que você coloca no input para usar como treinamento também, né? Informações que você usa como input. Então você não consegue garantir muitas vezes, né? Essa segurança até no que você está escrevendo lá e mandando para lá, porque eles estão usando como treino. Aí tem que ver os termos, esse tipo de coisa, mas tem muita empresa que não respeita os termos, né? Ah, em, você recomendaria rodar uma LLM localmente ou você acha que não faz muita diferença de usar ali no site mesmo, versus rodar ali o seu modelo mesmo na sua máquina? Cara, faz diferença, sim, até porque você não está expondo necessariamente os dados, seus dados, suas coisas para um Sim, sim. site, né? Por exemplo, o DeepSeek exige login, esse tipo de coisa. Que não é, assim, muita coisa. Você tem os cookies, tem esse tipo de coisa, mas geralmente é só login sim, que ele exige. Ele pede, né, o DeepSeek. Mas, assim, se você puder rodar local, é bom. Você tem o famoso Olama, né? OLLAMA, que é uma biblioteca, que é um programa, né? Você roda em Linux e em outros
sistemas operacionais, Windows, Mac, que você baixa uma LLM e você roda, né? Geralmente pesa bastante, pesa uns 5, 10, 20 GB. Mas você roda local, você não tem, ele não fica se ligando à internet. E você roda ali de boa. É bem bacana, sempre vem atualizações desses modelos. Então, assim, varia muito do seu uso, né? Se você tem licença premium, geralmente eles não usam os seus dados para lá. E você tem alguns sites que tem algumas configurações, mas você tem que olhar bem, tomar cuidado, pensar assim 2, 3 vezes, né? Se não tem alguma letra miúda Eu acho que para no você fim não você tem cuidar. que confiar mesmo, né, cara? Porque tem que confiar ali, porque. É. É, Essas que são open source, que geralmente são as que o Lama, por exemplo, usa, as que são proprietárias, como já são bem complicadas. Mas algum pessoal conseguiu já vazar alguns dados do código-fonte. Por exemplo, da Cloud, né? Vazou o código-fonte. Aí o pessoal vazou? usa, né? Tem uma versão open Não source. sabia, não. Vazou. Legal, Aí por isso que o pessoal tá baixando, tá usando. legal. Então já faz uma diferença, né? Ah, Então, assim, nem sempre a gente olha, a gente tem código aberto, mas nem sempre a gente olha, né? Nem sempre a gente olha. Mas por ser código aberto, a gente tem uma confiança maior, porque, tipo assim, alguém está olhando, alguém está prestando atenção. você pensa assim, pô, esse programa aqui é popular, tem um código aberto, né? É claro que alguém vai fazer, vai auditar ali, né? É, É, o ano passado deu um BO enorme, né, com o Linux, porque tem uma biblioteca chamada Xeutils, né, Xeutils, que é uma biblioteca que serve de base para outros tantos programas, subprogramas. E um sujeito que ficava contribuindo há anos lá, ele colocou um backdoor, né? Ele plantou um backdoor lá dentro. E aí, por coincidência, um engenheiro da Microsoft, que trabalha para o Postgres, né, também, que ele contribui para o Postgres, que é aquele banco de dados famoso, ele simplesmente descobriu por um processo que estava quebrando, um processo mínimo que estava quebrando, ele descobriu que a origem era o XEUtils, e ele foi lá conferir no código-fonte e viu que tava uma coisa muito estranha e descobriu que era um backdoor. E aí eles conseguiram reverter tudo. Foi uma comoção enorme, mas deu certo, né? De pelo menos evitar que o backdoor se pois espalhasse. é, né? Essa é a vantagem do código, essa é a vantagem do código Sim, aberto. sim. Mas não porque é código aberto também que você segura, né? O cara pode botar um código bem escondidinho ali. Mas a vantagem de ser o código aberto é que geralmente alguém pode ir lá auditar. Se o código for fechado mesmo, já era. Se tiver um backdoor ali, ninguém vai saber, ninguém nunca vai descobrir. Mas é isso. É, Exatamente. Agora, Santiago, se puder falar o que a gente tava falando mais em off, o que é AI, se AI já existe há alguns anos aí, se é um bagulho overrated, se ela vai dominar o mundo. Cara, eu sou bem da linha do Fábio Akita, né? Não sei se você conhece o Fábio Akita. O Fábio Akita fala bastante, né? Ele foi parar aí nesse podcast, tipo Flow, essas coisas. E ele fala, tipo, ele é um engenheiro de software, um programador 50, 100 vezes melhor que eu. Muito mais experiente. E, assim, ele fala bastante disso que, basicamente, a IA, cara, a IA não vai dominar o mundo, etc. Por quê? Porque a IA é um modelo... O que que ela é? Tipo, é um modelo probabilístico que usa rede neural para também ficar, no caso das LLMs, vamos falar aqui, vamos citar exemplo, ChatGPT, essas coisas, para adivinhar a próxima palavra que faça sentido, e aí ele vai construindo um texto com base no que ela foi treinada, né? Na faculdade, eu construí modelos, né? A gente chama muito mais de modelos, um modelo de inteligência artificial que faz reconhecimento de, por exemplo, de imagem. A gente mandava um tucano, e se tivesse mal treinado, ele achava que era um cavalo, por causa que tem uma cara longa, né? Acontecia isso bastante. É, então você tem. A IA, grosso modo, é, ela tem uma rede neural, a gente chama de rede neural, que ela vai fazendo, quando você vai treinando, ela tem várias camadas e ela vai corrigindo, aperfeiçoando as informações ali. Mas é um algoritmo, no final das contas. É um algoritmo. A IA, o conceito de rede neural também já existe há muito tempo, desde 43. E a primeira que foi implementada de rede neural que foi implementada foi a Perceptron, né?
que é uma rede neural que é feed-forward, né? Basicamente, ela é bem simples, né? Ela vai. Você dá um dado, você faz um treinamento nela, ela vai ter alguns comportamentos. Eu tô falando assim bem grosso, bem solto, porque é um assunto que eu não revisito assim a fundo faz um tempinho. Mas também porque é uma coisa, tipo assim, bem complexa, né? Eu demorei algumas aulas para ir pegando o jeito de o que de fato funcionava como IA, que era um modelo, que era um agente, né? Que hoje se fala muito de agente, né? O pessoal hoje associa agente ao quê? O agente de IA é um que você vai dar um comando, ele vai saindo mexendo no seu computador, especialmente de programação, e vai fazendo suas tarefas ali, né? Ah, eu quero que você faça aqui um programa que faça isso, conecte com esse banco e tal, e ela vai fazer todo o processo, tipo, automaticamente, né? Mas um agente de IA é um pouco bem mais que isso, né? Meu professor de IA é doutor na... Ele fez doutorado na Sorbonne, né? Que é aquela faculdade famosíssima da França, né? É, e lá eles eram um negócio muito mais avançado, um negócio de processamento é, monstruoso, né? Então, assim, quem vende hoje LLM vende AI Slop, né? A maioria do pessoal vende AI Slop, que, tipo, vende umas coisinhas de IA, tipo, a IA vai escrever e-mail pra você, ela faz isso aqui, aí ela vai revolucionar, aí diz, não, vai revolucionar a sua vida. Aí você vai ver os congressos de AI, tudo, AI. Mas no final das contas, cara, tipo, é muito overrated. Tipo, ótima ferramenta, é excelente ferramenta, mas é overrated pra caramba. E assim, é, o pessoal força, mas na verdade é só, tipo, é um banco de dados glorificado, no final das contas, né? Pode se tornar mais? Pode se tornar mais. Mas você vê o hype, você vê o tanto de valor que bota nesse negócio, e não é isso tudo, né? Mas pode substituir um júnior estagiário, programador? Talvez possa, mas é difícil, né? Enfim, esse é o meu pensamento, e eu acho que se vocês quiserem aprender bastante sobre isso, eu recomendo vocês assistirem Fábio Akita. É, passou um ponto bem interessante aí sobre a AI, né? E muita gente ainda tem um entendimento não muito bom. Acha que realmente vai ser uma coisa que vai dominar o mundo aí. Johnny, se quiser só comentar um pouco e se você concorda que AI é O overrated famoso e depois banco a de gente já vai dados pra conclusão glorificado aí final. que o Santiago falou. Cara, eu concordo em algumas partes, sim. Ah, eu não acho que seja um negócio que vá dominar o mundo, que seja realmente essa escala de magnitude que o pessoal fala. O pessoal acha que realmente vai ser uma ferramenta bem útil aí, principalmente para programadores aí que querem acelerar aí o workflow, né? Não só programadores, várias profissões também vão se beneficiar com isso. O Igor, por exemplo, falou comigo que faculdade de medicina, o pessoal gosta bastante da AI, né? A gente usa bastante porque ela, na questão de pesquisa e tal, mas o médico, por exemplo, não que o programador vai ser substituído pela IA, mas existem vagas que podem ser cortadas, entendeu? No caso da medicina, você tem que ter o médico ali no plantão de todo jeito. Mas ela facilita a pesquisa e o diagnóstico e tal. Mas eu trabalho num subemprego, assim, né? No serviço comum. Eu mexo como almoxarifado e eu uso AI, cara, porque, tipo assim, eu mando a foto pro ChatGPT, ele já lê o que tá escrito ali na lista. Em vez de ter que relacionar com a outra lista, o ChatGPT relaciona aqui o código do produto com o nome dos produtos. Não, E ele faz exatamente. Eu tô, isso e eu tô eu estudando trabalho menos. agora aqui para minha prova. Eu peguei o slide da professora, que é só um mapa mental fudido, que eu não entendi nada. Eu joguei na IA, ela analisa e fala parte por parte. AI, assim, como o Santiago falou, não é uma tecnologia de outro mundo. Eu acho que não chega perto de ser uma internet 2, igual o povo mete. Cara, Mas o preocupante da AI é a quantidade que tem, sobretudo, principalmente as maiores aí, tipo ChatGPT e tudo sim, mais. Eles têm informação sobre idade média, tudo. Isso é sim. preocupante. O negócio é que realmente ela muda a coisa. É uma ferramenta muito boa,
pro que se propõe, né? Às vezes para ajudar a codar, para ajudar algumas tarefas, para te ajudar a planejar alguma parada. Ela é realmente muito boa. Tipo assim, você falou aí uma coisa muito interessante, porque ela é um grande compilador, né, de um monte de informação, ela cospe tudo de uma vez só. Então aquela informação estava separada lá, os caras fizeram anos e anos de treinamento, né, enfiaram dados ali dentro e tá, tipo, hoje tem muito dado lá dentro. Só que se não me engano, demora acho que uns 2 anos para eles fazerem atualizações do banco, né, dessas IAs, né. Então, por exemplo, hoje tem as coisas de busca, mas na base as IAs fazem busca na internet. Mas, se não me engano, a base de dados de maioria dessas IAs de hoje em dia é de 2023, né? Antigamente, quando lançou o ChatGPT, era de 2021, se eu não me engano. Aí, atualmente, se eu não me engano, 2023, né? Então demora uns 2 anos para eles fazerem essa filtragem, porque não é só você colocar dados lá dentro, né? Você tem que fazer uma filtragem, você tem que polir esse dado, você tem que fazer todo um trabalho ali para que faça sentido, né? Porque esse é o trabalho um pouco do data science, né? Que o pessoal fala. Data Science envolve também isso, né? Você não só pegar o dado bruto e colocar lá. É você transformar o dado em informação. Ou seja, a informação é o dado polido e, vamos dizer assim, conexo, coeso, né? E também eles enfiam um monte de filtro na IA para ser politicamente correto, né? O Gemini, por exemplo, o Gemini não usava, não, quando ele gerava imagens antigamente, ele não gerava imagens de gente branca, ele só gerava imagens de gente negra, Eu vi isso aí, né? o pessoal pedia, Você lembra? Essa a parada era pessoa pedia pra engraçada. fazer gera uma imagem de um viking. Aí ele ia lá e gerava a imagem de um viking negro. We was. We was. O scan. Mas é isso, cara. Eu acho que AI realmente vai ser uma ferramenta muito útil. Mas cheguei no fim do papo aí, eu quero a conclusão super séria dos dois especialistas aí. A gente vai virar o filme Wall-E ou não vai? A IA vai aí dominar todo mundo, a gente vai ficar só Pô, comendo. o Oli ela tá pica, né? Cara, tem várias distopias de IA, assim, né? Tem as famosas, tipo, ô cachorro do caramba. Tem várias distopias tipo, de inteligência computador, assim, né? Tem Exterminador do Futuro, que basicamente é isso. Quem já viu I Have No Mouth and I Must Scream, né? Que já ouviu falar Aham, desse aham. livro. É um pouco dessa pegada, né? Só que é o supercomputador na Guerra Fria e tudo mais. Que escraviza a humanidade. Tem várias coisas aí pra você ficar morrendo de desespero com IA. Mas no final das contas, atualmente, não é nem perto disso. É, mas Mas tipo assim, essas distopias aí é mais, sem querer interromper, mas é uma questão mais de, tipo, uma singularidade que vai integrar a mente uma com a outra é muito viajada, mas tipo assim, realmente, a gente conseguir integrar isso aí em corpos mecânicos e conseguir ocupar várias áreas aí da sociedade, que seria mais o Wall-E, né? Não esse I have no mouth, but I must scream, que é bizarro, inclusive. Mas é disso em específico. Eu acho que a gente criar algo que vai dominar a gente, eu acho que é muito distópico. tipo, você tá falando uma parada tipo Detroit Become Human, por exemplo. Tipo isso. Esse daí também é outro tipo de distopia, né? Tipo, eu não sei se Detroit Become Human é tão distopia assim, porque ele não é um. É que eu não joguei ele inteiro, né? Tipo assim, ele não é tão apocalíptico quanto esses outros. Pode ser, eu acho que a grande segunda. IA já é uma revolução. Mas a segunda revolução da IA vai ser de fato esses robôs, né? Vai ser. Aí você pode também pensar, tipo, o robô, né? Lembra do. O Sim, robô sim. lá do It, que é do originalmente de Isaac Asimov. Aí tem essa outra, né? Que tem as leis da robótica, né? As leis de Asimov. Que um robô não pode causar dano à humanidade, causar dano, machucar um ser humano. Esse A tipo de gente, a coisa, gente, a né? gente a gente ainda tá muito no software, né, cara? A gente ainda tá muito na IA em si. Mas o hardware mesmo a gente ainda não desenvolveu. Vamos ver quando chegar a robótica aí se realmente vai. A robótica tá avançando, né? Tem, mas ainda, logicamente, não tá tão avançado quanto a base do software ali, né? As LLM, mas. É porque é um passo muito grande Sim, 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 você sim. transformar a IA, que é memória, basicamente, banco de dados, em cognição, né? Que é integrar a memória ali com a motricidade do robô. A cognição que o ser humano tem. Isso é uma diferença absurda.
Não, mas o pessoal tenta há anos fazer um robô. Você sempre, toda hora você vê a notícia japonês, empresa japonesa criou um robô que fala e não sei o que. Você já viram, todo mundo já viu esse negócio. E no final não dá em nada, é a grande feijoada, né? Robô acontece, nada O ocorre famoso Nothing feijoada. Burger aí. Mas então, a IA é um grande nosso hambúrguer, né? Eu não sei se vocês já assistiram também um canal do cara chamado Luke Smith, né? Que é um calvo barbudão que fala de muito de OPSEC, Eu cibersegurança e assisto, tudo eu mais. acompanho ele. Ele Ele, voltou do hiato, né, cara? porra, Eu gostei que ele voltou, né? voltou de ar. Ele foi para, acho que foi pro leste europeu, né? Eu acho que ele é ortodoxo, se eu não me engano. Mas, cara, ele tem um conteúdo muito legal. E ele fala, tem um vídeo dele falando assim: AI is a nothing burger. A IA é um grande hambúrguer de nada, né? Tipo, ele disse que a IA realmente é uma ferramenta interessante e tudo mais, mas, tipo, pelo que o pessoal tenta vender, é uma grande feijuca. Eu acho que é assim. Agora, o meu irmão costuma ir pra China constantemente. Lá na China, essa parada de software com hardware tá começando a aparecer. Por exemplo, nos hotéis lá na China, quando você faz um pedido do iFood, você precisa ir pra porta do hotel para esperar. O motoqueiro do iFood coloca a comida em cima do robô, e aí o robô, né, com não sei qual sistema que eles usam, com IA e tal, mas o robô já identifica, o cara conversa com o robô, sai conversando. Aí o cara conversa com o robô, fala, entrega no apartamento, no quarto tal, tal, tal. O robô entende, entra no elevador, tem um elevador lá que é compartilhado entre as pessoas e os robôs. Aí os robôs entram no elevador, cai e vai na porta do apartamento. Parece esquizo total, mas meu irmão viu isso pessoalmente e me mostrou vídeo do robô indo entregar coisa pra ele, o hotel, assim. Não é um humanoide, não. É tipo aquele robô do Star Wars lá, esqueci o nome dele. É o mesmo O formato R2D2? do robô. Não, aquele que é cônico, assim. C3PO? Não, é outra. É o mais famosinho lá, aquele que é douradinho. Então é o C3PO, eu acho. Deve Eu ser. sabia que a China usava drone, né, pra fazer entrega assim, mas robô mesmo, nossa. É porque tem um colega de trabalho que me fala que Shenzhen, que é lá na China, Shenzhen tá uns 10, 20 anos no futuro já, né? Tudo que vem de novo pro mundo tá em Shenzhen. É pra você ver aí. Agora, traçando um paralelo, então, entre os dois temas do podcast, como é que vocês acham que vai ficar a privacidade online agora com IA, né? Com o sistema neural conseguir identificar melhor os seus padrões, esse tipo de coisa, vocês acham que vai piorar? E que cada vez mais a privacidade online tem que ser uma preocupação de cada pessoa que não quer sofrer going, slop? Então, já tá. É porque assim, as analytics de ads, de anúncios, já são feitas com. Pelo menos assim, já são feitas com data science faz um bom tempo, né? Analytics envolve isso, né? Eles vão pegar sua idade, sua faixa etária, seu lugar onde você vive, esse tipo de coisa. Eles tentam recomendar anúncio mais próximo de você. Isso faz anos e anos e anos. Talvez com a IA isso melhore no sentido de para eles, né? Isso melhore para eles porque talvez fique mais preciso, seja uma coisa mais pessoal, às vezes tipo assim, bota teu nome lá, não sei. Isso embora dê para fazer com algoritmos, né? Mas talvez com um modelo que gere imagens, ele gera o negócio já todo para você num certo template. Mas assim, cara, sinceramente, usa Adblock, né? Ou YouTube, desculpa. Não use Adblock se você não quer, porque você é coisa de criminoso, não sei o que. Né? Mas use Adblock, use uBlock Origin e evite essas páginas. Minecraft, apenas no A Minecraft, menos no usa Minecraft, de block. somente É o lá. que eu falei do fingerprint, né? Eu acho que a AI aí ela vai facilitar, ela vai ser o fingerprint em esteroides. Ela vai amplificar essa capacidade do fingerprinting aí demais. E daí que entra os navegadores que eu mencionei, LibreWolf, Brave Browser. Existem vários navegadores aí, depois eu vou pedir pro Jean para botar um link aí.
que fala deles aí direitinho, que tem uma lista. Mas é isso, cara. Eu acho que AI aí vai ser esse fingerprint em esteroides. Vai ser muito mais fácil você atribuir atividades a um usuário específico, traçar esse paralelo para poder identificar a pessoa. O bom desses navegadores é que eles randomizam totalmente a fingerprint. Uma hora é como se você estivesse em um computador, outra hora é como se você estivesse no outro. Então é bem mais difícil aí para eles traçarem um perfil seu aí baseado nisso. Então, agora sim, aquilo que a gente tinha falado, dá um resumão do bom, como a gente tá em todo podcast, pro cara já sair do podcast sabendo o que fazer. Já sair do podcast, baixar o Brave, baixar o VPN. Vamos lá. Então, para concluir aí, a gente citou várias ferramentas aqui no podcast, né, que você pode usar aí para se desvencilhar dos slop aí, dos... Então, um adendo, isso tudo você vai fazer lá no nosso servidor do Minecraft. Você vai mandar uma mensagem no Telegram Exatamente. pra gente. Na internet não tem motivo, diga assim, na internet fora do servidor, não tem motivo pra você ser anônimo, né? Coisa de terrorista e bandido ser anônimo. Isso aqui é tudo no Minecraft. Não tem nada na vida real aqui. Qualquer semelhança aí é mera coincidência. Nada que é real. Exatamente. Tudo que a gente falar aqui, tudo que a gente falou foi no nosso servidor do Minecraft. Se você busca privacidade, realmente aí você é praticamente um criminoso. Você precisa usar o Windows aí, o Windows normal aí mesmo com o Google Chrome, certinho. Mas se você quiser fazer algumas experiências no Minecraft, eu recomendo pesquisar bastante sobre o Linux, ver as distribuições aí que são mais user-friendly para quem está vindo do Windows, como o Linux Mint, o Ubuntu. O Jean vai pôr uns links aí na descrição que listam as melhores distribuições para você ir testando aí. É bem fácil, você só precisa de um pendrive mesmo, você grava ali a ISO, né? Você baixa a ISO do Linux, grava ali no seu pendrive, bota ali no seu computador, notebook, testa ali. Ou você pode usar a máquina virtual, né? Que também é muito útil. Você pode baixar ali uma máquina virtual, botar a ISO na máquina virtual e testar ali por você, ver se você gosta. A questão do navegador também, Mas de depois, preferência. quando gostar, migra da máquina virtual pra baixar no seu computador mesmo num SSD externo, Sim. né? Aham. A questão do navegador também é muito importante. Não ficar usando o Google Chrome aí, o Firefox base, que eles são terríveis para privacidade. E usar os navegadores recomendados aí no Privacy Tools, que eu vou deixar o link na descrição, que geralmente é o LibreWolf, Brave Browser, Muvad Browser. Tem vários browsers aí que realmente ajudam aí no âmbito da privacidade e segurança. A questão do VPN também. Vou deixar a lista de VPNs aí, dos melhores VPNs, que a empresa realmente não guarda nenhum log. O problema do VPN é esse. Você tem que confiar na empresa que ela não vai guardar nenhum log do seu IP. Porque se os homens, o Estado quiser seu IP, ele vai lá na empresa do cara, força ele a cuspir seu IP e já era. Você tem que pegar uma empresa realmente que seja ali, que se comprometa. Geralmente essas empresas também, elas vão aceitar criptos como Monero, elas não vão exigir que você pague ali com seu cartão de crédito, o que seria ali uma antítese ali da privacidade que elas querem propor. E é isso, né? Não sei o que eu posso falar.
algo a acrescentar, Santiago? Cara, não tenho muito a acrescentar. Eu só tenho a acrescentar na questão das IAs. Cara, se vocês não têm conta premium, esse tipo de coisa, eu não estou reforçando que vocês deveriam ter, né? Eu ganhei de graça uma assinatura, mas é outra história. E aí eu aproveito, mas eu recomendaria, quem quiser usar IA e ter certa privacidade, eu recomendo usar o Olhama ou outro provedor de rodar LLMs de maneira self-hosted, né? Ou seja, rodando na sua própria máquina. Modelos aí open source, né? Que você roda Exatamente, localmente. você rodando na sua própria máquina. Tem o DeepSeek ali, que o nego falou que o DeepSeek ia acabar o chat GPT chinês aí, que ia acabar com o chat GPT. A revolução do Psique foi porque eles provaram que com muito menos infraestrutura que o ChatGPT, que o ChatGPT usava umas 500 mil, esse é um número hiperbólico, tá? Mas usava uma cacetada de placas de vídeo top de linhas da Nvidia feita só para IA, para esse tipo de coisa, eles conseguiram com uma infraestrutura muito menor, muito mais honesta, né? Muito mais humilde, por assim dizer, conseguiram fazer um modelo rodar com uma facilidade e uma eficiência enorme, né? Facilidade não, melhor não, mas com eficiência muito grande, né? E era para ser o chat GPT killer, né? Mas não foi. É verdade que o ChatGPT tem uma literal usina nuclear pra rodar o servidor deles? Cara, o data center para rodar esse negócio aí é coisa absurda, tá? Porque é por isso que o pessoal Eu fala ouvi muito dizer, que esquenta a água, que não sei o que acaba com a água. Porque justamente esquenta tanto, mas tanto, né? Que haja água. Por isso que o pessoal faz data center, por exemplo, em lugares como Rússia, Noruega, perto de geleiras. eu vi uma notícia aí que o ChatGPT tinha comprado uma literal usina nuclear pra economizar na conta de energia deles. Exatamente. Mas não sei se é verdade isso aí não, sei lá. Pode ser alguma parceria que eles têm ali com algum reator, com alguma empresa de energia nuclear ali, alguma coisa e tal. Eu sei que a Microsoft investe muito em energia Energia nuclear. nuclear é mais legal do que muita gente imagina, né? No geral. E para esse caso seria até útil, né? Seria até mais eficiente, seria até melhor no geral se usar mais energia nuclear do que convencionalmente placa de solar, energia eólica, que para mim é o grande culpe da humanidade, energia eólica, né? Gasta mais energia pra fazer uma pá gigante daquela do que ela produz a vida inteira. Então, hidrelétrica funciona, mas Itaipu tá aí para provar, mas o desastre é muito grande, né? Enquanto isso, se você fizer um usina nuclear bem feito, né, eu não sou nem engenheiro nuclear, pô, mas é muito diferente, né, o impacto. Tem até um meme que falam, não é verdade, mas tem um meme que falam que toda vez que você diz por favor e obrigado pro chat GPT, ele gasta de milhões em O eletricidade. pessoal fala isso justamente porque tem um processamento enorme, né? É um pouco Então toda vez que tá falando ali, por favor, obrigado. tem que agradecer, né, pô, pra Skynet poupar nós. Tem que ter educação aí com a IA também, né? Senão, depois a gente tá aí. Tá mal. Mas acho que é isso então, né? Quiser fazer a finalização aí. Se alguém tiver mais algo a acrescentar, senão o Johnny se despede, o Igor se despede aí, não participou, mas faz a finalização aí pra ser tradição. Eu acho que esse podcast não existiria sem mim. Acho que foi de suma prioridade aí sua participação. É isso, né? A gente falou bastante aí sobre questões históricas, exemplos práticos, falou da AI também. Acho que deu pra fazer um podcast bem bom aí, uma diversidade de conteúdos aí. E eu acho que é isso. Então, tchau. Tchau, galera.
Até. Tchau. Valeu.